Altura para analisarmos os temas que marcam a atualidade. São meus convidados Pedro Ricardo Santos e Francisco Oliveira. Aos dois, boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas. Francisco, começando por si, olhando para esta reunião da Fed, por volta das 7 da tarde teremos as declarações de Janet Yellen. A questão que se coloca e parece evidente, tendo em conta as últimas declarações, de que há condições para subir as taxas de juros, a questão que lhe coloco é se poderá ser já em setembro. Bom, relativamente a essa questão, é o que o mercado neste momento está expectante e perante essa expectativa espera-se que haja uma subida de taxas apenas em setembro, 25 basis points, mas também muito vai depender o que é que os dados de nível de GDP amanhã irão indicar para o mercado. O PIB do segundo trimestre. O PIB do segundo trimestre, exatamente. Portanto, espera-se cerca de 2,5%, face a um PIB anterior negativo de 0,2%. Aqui o mercado, sem dúvida, vai ter que avaliar o que é que as indicações e o discurso da Sra. Yellen vai indicar para o mercado em termos de subida de taxas de juros. Os mercados neste momento estão 50-50 em termos de decisão, mas o mais importante ainda é que a Sra. Janet Yellen indicou que não é importante o nível de subida de taxas de juros, mas o timing de subida das taxas de juros. E a velocidade ou o ritmo, se quisermos, é que depois poderá surgir essa subida, também porque antes de Janet Yellen dizer explicitamente a qualquer altura, a partir de agora, poderemos anunciar a subida das taxas, aquilo que se dizia, aquilo que se ia especulando era que poderia demorar mais tempo até começar a subida, mas que depois seria uma subida rápida, e Janet Yellen veio acalmar os ânimos dizendo isso não é garantido porque, apesar de demorarmos mais tempo, não quer dizer que depois de arrancar esta subida que seja uma subida rápida, poderá ser lenta e gradual. Sim, o timing vai ser muito importante, porque se a subida de taxas de juros for antes do que o mercado está à espera, ou antes do que as condições económicas de crescimento dos Estados Unidos apontarem para conseguir suportar uma subida de taxas de juros, portanto, se for antes disso, vai de certa forma estrangular o crescimento económico americano. Se for demorada essa subida de taxas de juros, o que acontece é que depois o mercado americano vai ter um crescimento mais rápido, então vai ser mais rápida depois a subida das próprias taxas de juros. Portanto, o timing vai ser fundamental e o discurso do Sr. Yellen vai ser fundamental para ver quando é que é esse timing. Pedro, depois da Grécia, agora a China, poderá o contexto internacional de alguma forma alterar os planos da Fed no que diz respeito à subida das taxas? Sim, é verdade. Ontem tivemos o sentimento do consumidor nos Estados Unidos e saiu abaixo do que era esperado. E isto reflete de uma forma não só a crise grega, que agora está um bocado esquecida por causa da questão da China, mas reflete de facto os receios dos investidores americanos também face aos efeitos e às consequências que a questão da China poderá trazer também para os Estados Unidos. Não se crê que de facto exista uma consequência direta no mercado americano, porque de facto é tido como aceito que a questão chinesa está muito circunscrita ao mercado chinês, mas na prática afeta o sentimento do investidor ou do consumidor, se quisermos, e nesse sentido será tido em conta na decisão de hoje, não para uma alteração da taxa, isso não vai acontecer. Mas para dar mais pormenores ou mais pistas sobre o timing dessa subida. Será tido em conta para definir, no fundo, se o discurso será mais hawkish ou mais dovish, como resultado da reunião de hoje. E, portanto, creio que, de facto, isso vai ditar, e, portanto, o relatório hoje vai estar, creio, com algumas dicas sobre possíveis subidas em setembro, ou em dezembro, ou no princípio do próximo ano. Se bem que o consenso, ou uma grande probabilidade, as odds, como é tido aqui nos mercados, apontam cerca de 50% para setembro. E, portanto, mas aqui, de facto, a grande questão no statement vai ser o teor do discurso. Se de facto é mais facilitista ou mais conservador. Olhando para os dados, e amanhã é um dia importante porque é óbvio que o Conselho de Governadores da Fed já tem esses dados na sua posse, mas nós só os conheceremos amanhã, o crescimento económico do segundo trimestre, mas há outros aspectos que certamente a Fed tem em conta para a subida das taxas, desde logo a inflação, que está muito longe da meta dos 2%, 0,3% foi o valor, a variação entre maio e junho. Temos a questão da confiança que falavas agora, que de resto
teve a maior queda desde agosto de 2011. O preço das casas subiu em 20 cidades, mas subiu abaixo face do crescimento no mês anterior. E ainda assim aqui um dado positivo, podemos dizer, a taxa de desemprego está menor, 5,3%, perto daquilo que a Fed considera ser o pleno emprego, mas a criação de emprego, que é um dado também importante, está, eu diria, muito tímida. E, portanto, aqui, se olharmos para os mandatos da Fed, que são a taxa de desemprego e a inflação, há aqui ainda alguns pontos a acertar. É verdade. Aliás, o principal mandato da Reserva Federal Americana é, sem dúvida, o mercado de trabalho. Ao contrário, por exemplo, do BCE, que tem uma preocupação mais na taxa de juros. E o mercado de trabalho, como disseste bem, está a dar sinais de algum abrandamento, se quisermos. É verdade que a taxa de desemprego está muito próxima dos objetivos, mas a taxa de participação está ainda longe daquilo que é o objetivo da Reserva Federal Americana. Apesar de ter meses muito interessantes. E, portanto, isso vai pesar, sem dúvida, na decisão de aumento da taxa. Não obstante, os indicadores que hoje foram conhecidos nas vendas de casas pendentes ou em construção, o sentimento ontem divulgado, amanhã o GDP. Portanto, tudo isto são, de facto, indicadores muito importantes para a decisão que vai ser tomada hoje, ou que já foi tomada, se quisermos, mas, essencialmente, decidir quando é que o aumento vai ser feito, quando é que o aumento vai acontecer e em que medida é que, ou em que amplitude é que isso vai ser observado. Francisco, em termos psicológicos, e por vezes esta é uma componente muito importante nos mercados, o facto das taxas estarem perto de zero desde 2006, junho de 2006, e o grande objetivo foi fomentar o investimento, o crescimento económico. Partir-se agora para uma mudança de paradigma, uma subida das taxas, afeta muito quem investe, quem está exposto à economia norte-americana, o facto de se mudar agora as taxas de juros e pensar-se bem, se calhar a economia agora vai abrandar um bocado a velocidade, o investimento se calhar vai cair também. É isso que pensam os grandes investidores nesta altura? Não, o pensamento não é esse. O pensamento é que as taxas estiveram baixas por um período bastante longo, como referiu. O que acontece é que se as taxas agora começam a subir, significa que a economia está mais robusta. Significa que essa robustez tem que ser acompanhada por um incremento de taxas de juros para equilibrar toda a situação económica nos Estados Unidos. Um sinal de aumento de taxas de juros perante um crescimento económico americano significa que está mais saudável a economia americana e significa também que o próprio consumidor privado, que é uma peça fundamental na economia americana, está a retirar dinheiro, que neste momento ainda tem alguma poupança, e está a colocá-lo na economia. E essa é uma peça fundamental e é por isso que a economia americana apresenta taxas de crescimento ainda um bocadinho aquém do que se está à espera, mas também é uma peça fundamental porque o consumidor americano é o motor principal, um dos motores principais da economia americana. Portanto, uma subida de taxas de juros é um sinal que a economia está melhor, não é um sinal de ter medo da economia americana nos próximos tempos. Pedro, sendo um importante parceiro comercial da zona euro, é importante este sinal também, pegando nisto que dizia o Francisco, para os países do euro, inclusivamente para Portugal. Sim, sem dúvida. Por via das relações comerciais que existem, mas também por via da relação que existe depois entre o dólar e o euro, do mercado cambial. É verdade que, lá está, mais uma vez, o teor do statement que hoje vai ser conhecido vai também ditar a evolução. Forward guidance. Exatamente. E, portanto, nessa medida, perceber de que modo é que isto vai afetar o dólar e perceber também que impacto depois vai ter no euro. E repare, se há de facto uma subida ou uma descida no dólar, é no fundo a competitividade das empresas europeias que está em causa. Muito bem. Pedro Ricardo Santos e Francisco Oliveira, obrigado pela vossa análise.